Hi there, boys and girls. Welcome to class number 2 from week number 4. This is going to be our last class. Today we are going to learn about object pronouns. Checking the homework from the previous class, page 335, exercise 1, as possíveis respostas que vocês poderiam usar. What's the weather like in New York, in Los Angeles, in Washington, in Seattle? E aí, baseado nisso, eu coloquei aqui, in New York, it's warm. It's 78 degrees Fahrenheit. What's the weather in Los Angeles? It's hot. 88 degrees Fahrenheit. What's the forecast in Chicago? It's warm and rainy. 68 degrees Fahrenheit. Também vocês precisavam fazer lá a previsão do tempo no seu mapinha, colocando a temperatura mínima e a temperatura máxima em cada uma das capitais do nosso país. So, today, talking about object pronouns, we will be looking at them with this example. Temos aqui uma frase que está lá na página 337 do material de vocês, em que diz: Rainforests give us crops. Crops seria em português a palavra plantações ou colheitas também. Us, neste caso, é um objeto, o pronome de objeto, ou seja, é quem está sofrendo a ação. Se refere ao sujeito deste pronome que seria o we. Neste caso aqui, então, se tivéssemos isso aqui no início da frase, usaríamos a palavra we. Como está depois do verbo, usamos us, que seria um object pronoun. Object pronouns, como eu já havia dito, são usados para se falar sobre o objeto de uma frase. Quem sofre a ação naquela frase. Não quem faz, e sim quem sofre. Então, nesse caso aqui, o us está sofrendo a ação, ele é o objeto desta frase. O object pronoun sempre vai vir depois do verbo. Olha a posição dele aqui, ó. Give. Temos o verbo give aqui, então o meu object pronoun sempre vai estar depois do verbo principal da frase. Temos 3 exemplos aqui, que eu até coloquei aqui as flechinhas para indicar para vocês. Sharon doesn't like me. Olha o verbo aqui, ó. Like. Então, eu não poderia usar I. Eu usei aqui me, porque está depois do verbo. Eu estou sofrendo a ação. No segundo exemplo, help them. O verbo help aqui, então eu tive que usar a palavrinha them, porque está vindo depois do verbo. Don't tell her about the accident. De novo, o verbo tell aqui, eu tenho que usar um object pronoun, neste caso, her. Temos uma tabelazinha aqui, então, em que temos os pronomes de sujeito, que são os mais comuns, vocês já viram, já aprenderam isso com I, you, he, she, it, we ou they. E aqui na mesma tabela, os object pronouns. Como é que essas palavrinhas aqui, elas vão se transformar em que? Quando elas vêm depois, quando estou me referindo a esses pronomes aqui, mas depois do verbo, quando eles estão desenvolvendo o papel de objeto na frase. I vai se transformar em me, you fica inalterado. He vai mudar para him, she vai mudar para her, it também permanece sem alterações, we se torna us e they vai se transformar em them. Então, apenas dois pronomes não se alteram, o you e o it. Todos os demais eu vou precisar alterar quando eles ocupam a posição de objeto, ou seja, quem está sofrendo a ação em uma frase. Quando eu estou
utilizando esse pronome depois do verbo. Aí eu preciso usar nesta forma aqui. Para a gente praticar um pouco, eu gostaria que vocês, lá na página 338, que vocês fizessem o exercise number 1. Complete the sentences using him, her, it or them. Temos lá 6 diálogos em que vocês precisam, a partir do contexto do diálogo, completá-lo com as palavrinhas que eu mencionei que estão lá no título do exercício. Do this and we will be checking in a moment. Bom, então conferindo aqui o que vocês fizeram nesse primeiro exercício, os 6 diálogos com espacinhos aqui para vocês completarem, com him, her, it or them. Vamos então checar este exercício. Na letter A, a primeira pessoa diz, do you know Pete? Yes, I work with him. Estou falando do Pete, um homem. Então, eu vou usar o object pronoun him. Dialogue B. I'm meeting Greg and Cat on Friday. Nesse caso, Cat não é um gato, e sim é um apelido de alguém que provavelmente se chama Catherine. A outra pessoa diz, oh, send my regards. Send them, porque são 2 pessoas, o Greg e a Cat. Dialogue C. Na verdade é só uma pessoa falando aqui. I need those photos. Can you send? Estou falando de photos no plural. Can you send them to me? Sentence D. I need that photo. Agora no singular. Can you send it to me? Viram a diferença então entre C e D? Na C era plural e na D é singular. Por isso eu usei them e depois usei it. Letter E. What do I do with these letters? These letters, no plural. Put on the table. Put them on the table. Estou me referindo ao plural, então they está depois do meu verbo, eu vou usar então them. Put them on the table. Finalmente, a letter F, vocês têm did you talk to Rachel? Not yet. I'm going to call. Estou falando de quem? Da Rachel. Dela. Ela. Então, I'm going to call her tonight. Alright? Já o exercise number 3, lá na page 339, eu quero que vocês, you need to fill in the sentences with the subject using subject or object pronouns. Agora eu quero ver se vocês conseguem diferenciar bem. Estou falando de quem está executando a ação ou de quem está sofrendo a ação. Se estou executando, subject pronouns. Veja na tabelinha lá, primeira coluna da tabelazinha. Se eu estiver falando de quem está sofrendo a ação, aí object pronouns, segunda coluna. Então temos aqui da letra A até a letra H. Read the sentences and decide. Is it a subject or is it an object pronoun? And then we'll be checking in a second. For sentence A, I need to read that book. Can I borrow tanana from tanana? Can I borrow it? Estou me referindo ao livro. E aí no segundo espaço, estou me perguntando para você. Can I borrow it from you? Letter B, my sister lives in Europe.
Something, don't see something very often. I don't see her very often. Primeiro espaço, estou executando a ação, ela está sofrendo a ação. Letter C. Daniel is in love with Tracy, but something doesn't like at all. But she doesn't like him at all. Ele está apaixonado por ela, mas ela não gosta dele. Letter D. This t-shirt looks a little big. Do you think something fits something? Do you think it fits me? Você acha que ela me serve? It no primeiro espaço, me no segundo. Letter E. We're going to that new restaurant tonight. Come with us. Se eu usei we no começo, temos que usar então aqui o object pronoun us. Now letter F. Where are our books? Tanana, can't find. Tanana. We can't find them. Porque our, estou me referindo ao nosso. Então, we, mais de uma pessoa. Os nossos livros, our books. Então, we can't find them. Letter G. I want my CDs. Can you give something to something? Can you give them to me? Você pode me dá-los para mim, ou pode me dá-los apenas, é o que nós diríamos em português. Finally, letter H. I have a crush on James. But something never notices something. Estou falando que esta pessoa tem um crush no James, mas ele nunca me nota. But he doesn't or never notices me. Okay? So he never notices me. Still on page 339, you have exercise number 5. You need to tell me what or who do the pronouns in bold refer to. Vejam as palavras que estão em negrito, que estão destacadas em cada uma das frases e me digam, elas estão se referindo a quem? Sobre quem elas estão falando? Do it and we will be checking in a second. So letter A, you had bumblebees are being seen in January and even in December. It's normal for them to emerge from hibernation in March. Bumblebees é uma espécie de abelha. Então, estão sendo vistas em janeiro e dezembro. É normal para elas emergirem, acordarem da hibernação em março. A palavrinha them está se referindo ao quê? It refers to bumblebees. Now letter B. A Connecticut man called 911 Tuesday at 1:30 in the morning because he said his cat beat his leg and drove him out of the house. Eu tenho a palavrinha destacado him, drove him. Estou me referindo ao quê? A the Connecticut man. Letter C. According to science, friends can make us happier, healthier and yes, even more beautiful. Esse us está se referindo a quem? A quem? The people who are reading, as pessoas que estão lendo este artigo. Letter D. Do you like polar bears? Well, every time you switch on the light, you are probably helping them to become extinct. Them, estou me referindo a quem? A polar bears. Finally, letter E, temos um diálogo. A Patty Smith says, I was wondering if Judy Foster influenced you as an actress at all.
Did you learn from her? Eu tenho então a palavrinha you. Estou me referindo a quem? A Kristen Stewart, a pessoa para quem a Pat estava fazendo a pergunta. A Kristen Stewart says, I was really lucky to have to work with her at such a young age, and it was a wonderful experience for me. O her, estou me referindo a quem? A Judy Foster. E o me está se referindo a Kristen Stewart. As homework, I want you to do page 338, exercise number 2, and page 339, exercise number 4. Okay? Good luck with that, and I will see you in the next video. Bye bye.